Alunos do sétimo ano, hoje nós vamos continuar nossa aula sobre a arte europeia medieval, mas nós vamos dar continuidade ao assunto falando sobre pintura gótica. E dentro desse assunto nós vamos ver os pintores do gótico, Giotto, e vamos encerrar nossa aula com as tarefas que a gente tem dentro dessa parte da lição. Olha só, a pintura gótica, ela teve o seu desenvolvimento no século XII e início do século XV, que marcou justamente o início do Renascimento. A maior parte das obras elas tiveram temas religiosos, Os autores procuraram pelo naturalismo e geralmente as obras que eram retratadas dentro desses temas religiosos eram histórias narradas pelo Velho Testamento, relatos do nascimento de Cristo, Um tema também que foi amplamente usado para retratar obras foi o juízo final, entre outros, Também usava-se retratar a vida em comunidade, a vida, o dia a dia, o cotidiano, E tinha uma distinção, porque na Itália a pintura gótica era mais ligada à pintura de altares, cruzes e afrescos, Eu já falei para vocês que o afresco é uma técnica de pintura que ela, em vez de usar tinta, ela usa pigmentos coloridos. Então passa-se numa parede desempenada, passa-se uma nata de cal ou gesso. Enquanto essa nata de cal ainda está fresca, ainda está mole, joga-se o pigmento colorido. Esse pigmento ele entranha naquela nata de cal ou gesso e ela é absorvida. Mas isso tem que ser feito enquanto está a molinho ainda para ser absorvido pela nata. Daí o nome de pintura a fresco, ou simplesmente a fresco, Então, na Itália, usava essa técnica gótica, o estilo gótico, para usar a decoração de altares, com elementos da cruz, a fresco. Na Espanha, já usava-se a pintura gótica era mais afeita à decoração de retábulos. O que é o retábulo? Retábulo é toda aquela parte que tem a parte de trás ali do altar e que tem uma decoração também. Eu coloquei para vocês verem ali um retábulo de uma igreja, na Dinamarca, aquela parte dos fundos, depois do altar, é o retábulo. E embaixo eu coloquei um afresco de Giotto, a fuga para o Egito, que está numa capela de Pádua, na Itália. Falando um pouco mais, mais detalhado sobre o Giotto, ele é um pintor, ele nasceu em 1266, veio a falecer em 1337. O nome dele ele é mais conhecido como Giotto, Giotto de Bondone ou Ambrogio de Bondone, E existe até uma lenda a respeito dele que fala o seguinte: ele, quando tinha 6 anos, ele estava pastoreando as ovelhas do pai dele, até que ele estava fazendo um desenho numa pedra com um carvão. E passou uma pessoa e o desenho que ele estava fazendo, tal a perfeição, tal o primor da pintura, essa pessoa pegou e se interessou pelo desenho dele e pediu ao pai dele para levar ele para o seu estúdio para trabalhar. E depois de muito tempo, 6 anos, que foi o tempo que o Giotto ficou nesse ateliê, esse fato foi narrado, num livro chamado Divina Comédia. E fala o seguinte: esse estranho nada mais era do que o Cimabue, também conhecido como Ceni di Pietro, e considerado um dos maiores artistas medievais. E o Dante Alighieri, que é o autor da Divina Comédia,
falou que Cimabue é o maior pintor florentino, até ser superado por seu aprendiz, Ambrogio de Bondone, que é o Giotto. Tá? Então, ele foi discípulo dos maiores pintores da Idade Média. É uma lenda que existe sobre o Giotto, né? Só que ele foi um dos primeiros artistas a se diferenciar dos padrões da pintura bizantina e românica, né? O seu estilo influenciou toda uma geração, tá? E ele modificou muita coisa. Por exemplo, esse modelo hierárquico. O que era o modelo hierárquico? É uma regra em que Deus tinha que ser representado acima de Cristo. Cristo era representado acima dos anjos. E todos eles, tá, só podiam ser representados acima dos santos. E o plano de fundo, o que tinha como fundo no desenho, né, não podia, tinha que ser representado com ouro, tá? E não podia ter nenhum ornamento, tipo árvore, montanha, paisagem, nada, tá? Então o Giotto, ele modificou tudo isso, tá? Os santos passaram a ser representados de maneira mais realistas, tá? Eles eram como homens, representados como homens. Também, outra coisa que ele fez, né, geralmente cercados pela natureza, e a realidade era uma preocupação que ele constantemente tinha em fazer a obra dele, tá? Geralmente o Giotto ele pintava homens maiores que as árvores, né, e as montanhas, propositalmente, tá? E ele queria destacar esses elementos, tá? Geralmente os ambientes de sua obra eram marcados de acordo com o personagem, né? E apresentava vivacidade, expressão, sentimento, emoção, tá? De maneira a ser fiel à realidade. As principais obras dele que a gente tem, coloquei aqui para vocês verem, a vocação dos apóstolos, Pedro e José, né? Pedro e André, desculpa. Ali nós vemos um quadro em que o André, que era irmão de Pedro, né? Ele está sendo chamado, tá, para o apostolado dele, junto com Jesus. Vocês veem ali a rede, né, para estar de acordo com a história bíblica. O Pedro está num barco e tem uma rede. Por quê? Porque, de acordo com o relato bíblico, Pedro ele era um pescador e ele foi chamado para deixar de ser pescador de peixe para ser pescador de almas, de acordo com o relato bíblico. Tá? É uma obra de têmpera sobre madeira, tá? E está na National Gallery de Washington. Tá? O Giotto, tá, também pintou uma outra obra, né? É um retábulo, tá? Na Catedral de Siena, é um afresco, né? E está na Capela de Pádua, na Itália, de 2 metros por 1,85, que é a lamentação ante Cristo morto, quando Jesus foi tirado da cruz, aí está os parentes e os amigos lamentando a morte de Jesus da cruz, né? Outra obra também, de Giotto, uma obra de grandes proporções, ela toma toda a parte do fundo, tá, da Capela de Arena em Pádua, é o Juízo Final, tá? É uma obra de 1306 e pelo tamanho a gente vê, né? 10 metros por 8,40, né? De toda a parte dos fundos da capela. Relembrando então, olha só, a pintura gótica foi a pintura que foi desenvolvida entre os séculos XII e XV. Ela usava muito temas religiosos, tá? Se valeu do naturalismo na representação dos personagens e ela fazia parte da decoração de altares, cruzes e usava também a técnica do afresco na Itália e retábulos na Espanha. E um dos grandes da pintura nessa época foi Giotto de Bondone. Bem, eu gostaria então para a gente reforçar esse nosso conteúdo, né,
que vocês respondessem, tá, as 6 questões que tem na página 136. Como lá não vai ter espaço, vou pedir para vocês responderem no caderno, tá? Ó, muito obrigado e a nossa aula fica por aqui. Por hoje é só. Um abraço para vocês.